Bom dia, graça e paz. Que bom estarmos aqui. Mais uma manhã. Já tivemos um momento tão especial de adorarmos, de louvarmos ao Senhor. E agora nós vamos ouvir a palavra. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 21. Nós começamos uma série temática desde a semana passada sobre compartilhar, né? O pastor nos desafiou a compartilhar. E eu quero, enquanto você abre a Bíblia, todos acharam João 21? Eu quero fazer menção, né? Porque o pastor ele fez um desafio durante o culto, na hora da pregação, que a gente lembrasse de alguém, não é? E mandasse uma mensagem para alguém, compartilhando. E Deus é tão lindo, né, queridos? Nós tivemos tantos testemunhos, e eu mandei para uma moça, dizendo, olha, estou aqui no culto, lembrei de você, que o Senhor te visite. E é uma moça que eu tenho falado de Jesus. E ela me respondeu, ela falou assim, muito obrigado. Ela falou, eu estou tão feliz, porque eu fui nas suas bodas. É uma aluna de artesanato, né? Então, ela não conhecia a igreja. E aí ela falou assim, eu estou tão feliz que eu fui nas suas bodas com o meu marido. E foi tudo tão lindo, e ela escreveu várias coisas. E ela falou assim, e eu queria compartilhar algo com você. O meu marido pediu para perguntar qual que é o horário do culto, que ele quer vir que ele quer ir lá conhecer a igreja, porque ele também gostou muito. Olha como é lindo, queridos. Eu fiquei tão contente, aí eu já testemunhei para o pastor, e aí o pastor disse assim, Kátia, teve muitas pessoas me mandando mensagem, dizendo, olha, eu enviei uma mensagem para alguém, eu tive uma resposta. Então, que a gente tem esse hábito, queridos, de compartilhar, porque hoje nós vamos também falar sobre isso, né? E aí eu tive durante a semana, aquilo me tocou tanto, sabe, queridos, que eu tive durante a semana várias experiências com uma moça no mercado. E aí, na sexta-feira, eu ia na cabeleireira e ela me mandou uma mensagem dizendo assim, olha, eu estou no ponto de ônibus, eu atrasei muito, o ônibus não passa, e aí atrasei a outra cliente, tem como você ir depois? E eu ouvi pela voz dela, assim, como ela estava tão aflita, né? E aí eu respondi assim, não se preocupe, não tem problema nenhum. Olha, eu vejo em você uma mulher tão forte, uma mulher de fé, corajosa, e vai dar tudo certo. E aí ela respondeu, porque acho que ela jamais esperava isso, né? E aí ela respondeu, falou assim, você não sabe como eu precisava ouvir isso agora. Então, olha, amados, a oportunidade em todo o tempo de abençoar alguém, de compartilhar a palavra, de lançar uma semente. Nós temos essa missão. E hoje nós vamos ler João 21. Olha o que acontece lá. Depois disso, acompanhem comigo. Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. Nós também vamos com você, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam. E ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. E assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede de peixes, pois estava apenas a cerca de 200 côvados da praia.
Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. E Jesus lhes disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. E Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos. E depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. Em verdade lhe digo que quando você era mais jovem, se vestia e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro glorificaria a Deus. E então lhe disse: siga-me. Olha aqui, Jesus disse a Pedro, depois de tudo: siga-me. E eu quero dizer com você, para a gente voltar aqui no começo da história, eu li toda a história, uma parte mais longa, mas eu quero voltar lá desde o início. Né? O que tinha acontecido quando isso teve esse relato? Jesus havia sido crucificado, Jesus havia ressuscitado, e ele já havia aparecido aos discípulos. Uma vez ele apareceu aos discípulos, ainda lá está em João, ele disse, João 20, um pouquinho antes, né, quando ele aparece, ele diz: olha, paz seja com vocês, recebam o Espírito Santo. Então Jesus, ele estava ali já se revelando um pouquinho antes, né, com os discípulos, né, enviando o Espírito Santo sobre eles, para que eles cumprissem o chamado. E aí depois, nessa hora, Tomé não estava. Depois Jesus volta e aparece novamente. Aí ele ainda fala para Tomé: você não acreditou, então toque nas feridas, toque aqui, né, em mim, para você ver que eu ressuscitei. E aí depois ele vem e aparece novamente nessa leitura que nós fizemos. E depois de tudo o que aconteceu, a cruz, o sepulcro vazio, as aparições, sabe o que acontece? Pedro, ele volta a fazer o que ele sabia fazer antes. O que Pedro era? Um pescador. Então, o que Pedro faz? Ele volta a pescar. E eu imagino assim uma situação como se Pedro dissesse: ai, o que nós vamos fazer agora? Depois de tudo, Jesus apareceu, nós estamos aqui. E o que a gente vai fazer? Por onde a gente começa? Será que tudo que a gente viveu, aqueles 3 anos com Jesus, o que será que era? E aí Pedro, num momento talvez de desânimo, de não ter direção, ele volta a fazer o que ele fazia antigamente. Quantas vezes também nós tentamos voltar ao velho hábito, a velhas situações? Quantas vezes nós voltamos e esquecemos de tudo que nós vivemos? Quantas vezes nós já estivemos tão fervorosos na igreja, éramos aquelas pessoas que orava, que jejuava, que profetizava, que levava a palavra, que não perdia a oportunidade de compartilhar a palavra. Onde a gente ia, a gente estava falando de Jesus. E de repente, a gente experimentou tantas coisas,
e a gente deixa as coisas do dia a dia, o desânimo, uma falta de direção, perder a alegria, e tantas coisas vão acontecendo, e a gente de repente volta a fazer o que a gente fazia antes. De repente a gente deixa de orar, de buscar o Senhor. De repente a gente não tem tido mais tempo com a palavra. De repente na nossa casa, aquele ambiente, aquela atmosfera, que era uma atmosfera de adoração, de alegria, de você colocar um louvor, de você abençoar a sua família, de você sair feliz. De repente você está perdendo muitas coisas. E começa a voltar a fazer o que você fazia antes. Experimentou tanto de Deus. Estava lá. Senhor, como Pedro disse, Senhor, eu não vou te negar. Senhor, se alguém tentar te matar, eu vou na frente, como o pastor sempre conta isso. E de repente, às vezes a gente começa a perder, voltar a fazer coisas de antes, e deixamos daquela brasa no nosso coração arder, vai se apagando. E de repente, para Pedro naquela noite, queridos, algo que ele estava tão acostumado a fazer, ele não encontra nenhum peixe. Irmãos, eu fiquei imaginando essa situação, como, né? Um mar que tinha, porque a gente viu a história, tinham 153 grandes peixes. Só que estava só do outro lado. E ele passou uma noite inteira tentando pescar. E não pegou peixe nenhum. É estranho, não é, gente? É muito estranho. Algo ali, Deus já sabia, Jesus já sabia. Talvez era para Jesus vir naquele momento sobre a frustração de Pedro e dos outros discípulos. Porque imagina uma noite toda e sair do barco com as redes vazias. Nenhum peixe. Quem pesca, né, não é o meu caso, mas quem pesca e pega um peixe grande já fica todo feliz, não é assim? Quando eu já tentei, né, claro que não peguei nada, mas quando os meninos eram pequenos e vai em algum lugar, né, e se vem um peixinho assim, né, tem até a história de pescador, né, sempre tem um peixão grande lá para as fotos e tudo mais. Mas imagina a situação, a frustração desses discípulos. Mas eu acredito que já era Jesus, já sabendo como ele ia agir na vida dos discípulos. Sabe, queridos, Jesus, quando vai ao encontro deles no mar, ele já sabia que os discípulos não tinham pego nada, ele já tinha preparado o banquete, ele já tinha acendido o fogo, já estava com pão, já estava até com um peixinho assando. Jesus, sem ir para o mar, já tinha até um peixe, já estava assando, tudo preparado para os discípulos. Imagina quando os discípulos saíram e viram Jesus lá com o peixe, né? E aí Jesus pede, tem algo para comer? E aí os discípulos falam, nós não pegamos nada. Imagina a tristeza. E aí Jesus fala, vão e jogue do outro lado a rede. Sabe, queridos, quantas vezes nós procuramos fazer tantas coisas e nada acontece. Como os discípulos, nada tinha acontecido. Eles tentaram pegar o peixe, talvez pela própria razão, pela própria sabedoria. Quantas vezes nós somos assim? Eu já sei fazer, eu nem preciso de Jesus. Não é assim? Não, meu dia, eu vou acordar, eu vou trabalhar, eu vou resolver isso, eu vou pagar uma conta, eu vou fazer tudo no meu dia. E você nem se lembra, ao menos, de acordar e pedir para Jesus dar a direção do seu dia? Sabe, eu falei da moça que eu encontrei no mercado, e eu fui no mercado, eu até queria ir rápido no mercado, mas estava cheio, e aí eu ouvi, fiquei na fila, e eu ouvi a moça atrás de mim falando para o rapaz, nossa, está tão cheio, e o rapaz tinha deixado ela passar na frente dele. Aí eu olhei, ela estava com 4 itens, né? E aí eu falei, passa na minha frente também. Ela falou, não precisa, toda sem graça. Eu falei, imagina, pode passar. E ela falou, é que o meu marido está no carro e a gente tem que
sair porque ele vai dormir com a mãe dele é doente, ela contou toda a vida dela, né? Ele dorme 2 vezes da semana com ela. E aí eu comecei a conversar e ela falou, parece que eu te conheço de algum lugar. Aí eu falei, olha, eu não sei, eu moro tanto tempo aqui em Arujá, então pode ser onde eu moro, pode ser, eu dou aula de artesanato, então pode ser do artesanato. Eu sou pastora de uma igreja aqui na frente, pode ser aqui na frente. Então pode ser de muitos lugares, né? Eu falei para ela. Aí ela falou assim, nossa, você é da Comunidade da Graça? Tenho tanta vontade de conhecer. E aí eu falei para ela, quem sabe não foi Deus que preparou o nosso encontro para você poder conhecer a igreja. Né? Porque ela falou que não é cristã, mas que o desejo dela era conhecer uma igreja evangélica. Né? Então eu falei aqui na frente, vai lá. Irmãos, depois eu saí pensando, eu falei, pois é, quem sabe Deus preparou um simples encontro com aquela moça, para dizer, vai conhecer Jesus, vai na igreja. É um simples encontro, a gente precisa estar sensível. Então, quando a gente acorda, a gente não é fazer do nosso dia com as nossas próprias forças, como Pedro fez. Ele foi fazer o que ele sabia fazer e do jeito dele. Pescou, colocou a rede de um lado onde não estavam os peixes estavam do outro lado. Mas é porque Jesus enviou os peixes do outro lado. Vocês entendem a diferença? Não é simplesmente porque Pedro, ele pescou e os outros discípulos pescaram aqueles peixes porque eles sabiam o que estavam fazendo. Não, mas foi em cima da obediência, da palavra de Deus, eles foram lançar as redes do outro lado. Então, queridos, não haja assim. Quando você acordar, primeira coisa, entrega o seu dia, lê a palavra, ora, para que Jesus te dê toda a direção, todo o teu caminhar, para que Jesus te use, para que Jesus cumpra o propósito dele na sua vida. O pastor ontem fez uma dinâmica com os jovens que estavam aqui, de jogar um papelzinho para acertar a caneca, e eles estavam distantes. E aí o pastor falou, quando a gente está perto de Deus é fácil. E ele jogou o papelzinho e ele acertou. Teve gente que foi bom de mira, viu? Teve uns que eu achei até que ia acertar. O pessoal de longe jogou a bolinha de papel, mas só quem acertou foi o pastor que estava pertinho da caneca. Sabe, queridos, só quando a gente está pertinho de Deus, a gente vai acertar o alvo. Só quando a gente está pertinho de Deus, a gente vai acertar o nosso propósito. E aí ainda ontem, olha como é bom ir na igreja, né? Olha tudo que a gente aprende, porque o Gabriel ontem falou algo, o Gabriel Pão, né? Conhecido como o tio Pão, ele falou algo, e que a gente sempre fala isso, né? E ele lembrou, como é bom a gente viver a nossa vida pensando no que nós vamos entregar ao Senhor. Porque um dia nós vamos nos entregar, nós vamos conhecer o Senhor, nos encontrar com Ele pessoalmente, vamos herdar o reino dos céus. E Jesus vai olhar para cada um de nós e vai dizer, você cumpriu o propósito para o qual eu te formei? Você cumpriu o seu chamado? Imagina que triste, se você olhar para Jesus e falar, Jesus, mas sabe o que é? Eu não tive muito tempo, muitas coisas aconteceram, eu acabei voltando a pescar, não deu, Jesus. Sabe, queridos, é tão sério isso. E eu penso muito isso, eu jamais gostaria de me encontrar com o Senhor e Ele olhar para mim e falar, puxa filha, eu tinha tantas coisas na sua vida. E tudo o que eu tinha para realizar na sua vida, eu não pude realizar, porque você não deu espaço. Porque você não me procurou, não esteve perto de mim, não ouviu a minha voz. Não é isso. Não é isso que nós queremos ouvir do Senhor. Sabe, queridos, quando amanheceu, alguém na praia perguntou, como Jesus perguntou, tem algo para comer? Eles não reconheceram de imediato, mas eles obedeceram à voz de Jesus. Como é importante a gente obedecer à voz de Jesus. E o que acontece? Um milagre novamente.
o milagre novamente acontece e eles vão para casa felizes, né? Imagina, com tantos peixes. Qual área da minha vida que Jesus está me chamando para lançar a rede novamente? Sabe, queridos, nessa manhã, o Senhor tem um convite para você. Mesmo que você está desanimado, aflito, Jesus tem um convite. Onde você precisa lançar a sua rede? Tem algum lugar, em alguma área, que você precisa lançar novamente? Vencer o medo, a tristeza, o desânimo e dizer, não, eu vou tentar novamente. Eu vou fazer. Eu vou entregar ao Senhor. Eu vou confiar no Senhor. Eu vou crer. O Senhor convida cada um de nós para lançar a rede novamente. Sabe, queridos, Jesus, nessa hora que os discípulos colheram ali tantos peixes, sabe o que Jesus queria? Ele queria lembrar daquele primeiro chamado, lá em Mateus 4,19, do primeiro encontro de Jesus. Olha aqui, amados, foi o primeiro encontro de alguns discípulos com Jesus, e esse daqui provavelmente foi um dos últimos encontros. Sabe o que aconteceu no primeiro encontro? Jesus disse para eles, sigam-me e eu farei de vocês pescadores de homens. Olha, amados, Jesus estava ali na praia. Não foi por acaso. Jesus marcou aquele encontro, um dos últimos encontros para se revelar aos discípulos e lembrar do primeiro chamado. Do primeiro chamado, vocês serão pescadores de homens. Vocês não vão precisar mais dessas redes. Vocês vão fazer muito mais. É isso que Jesus tinha. E Jesus vem nesse último encontro e quer afirmar, mostrando aquela quantidade de peixes, mostrando para eles, vocês vão pescar muitos homens, vocês vão levar a palavra, vocês vão levar o meu nome, e desde essa época até hoje, o nome de Jesus é levado, através desses homens que confiaram no chamado. Pescadores de homens. Quantos pescadores de homens nós temos aqui? Quantos pescadores? Você é um pescador? Essa é a missão de compartilhar. Olha a importância, Jesus disse, siga-me, siga-me. E depois eu terminei dizendo lá no 21, 19, o que Jesus diz novamente? Siga-me, siga-me. Jesus diz para cada um de nós, siga-me, firme os seus pés. Se fortaleça, tenha ânimo, cumpra o chamado, o propósito, compartilhe a palavra, seja um enviado. Sabe, queridos, e Pedro se lança no mar, nada até Jesus, e a mesma mão que partiu o pão na última ceia, agora o oferece novamente, o pão e o peixe. Não para despedida, mas para um recomeço. Jesus iria para os céus e ele tinha grandes coisas na vida dos discípulos. Grandes coisas. O mesmo Senhor que os encontrou cansados no início do ministério, lá naquela praia, agora ele os encontra para os restaurar. E após eles comerem, olha, queridos, que lindo isso. Eles já tinham tido tempo, lembrado daquele tempo de ceia, de comunhão. O que Jesus faz? Ele chama Pedro. Ah, que conversa, queridos. Confesso que se tem algumas partes na Bíblia que eu amo, essa é uma delas. Porque Pedro havia negado Jesus. Ele, um tempo antes, ele havia falado para Jesus, não, Jesus, se tiver que morrer pelo Senhor, eu vou morrer. E aí, depois, quando Jesus é preso, o que acontece? Ele nega uma, ele nega duas, dizendo que nem conhecia.
E ele vai e nega a terceira vez. E o galo canta. E quando o galo canta, o que acontece? Ele se lembra que Jesus havia dito, você vai me negar. Oh, irmãos, eu posso imaginar a dor de Pedro. Depois de tantos anos caminhando com Jesus, ele deixou o medo ser mais forte. Ele deixou ser levado pela situação. E ele nega Jesus. Sabe, queridos, eu imagino que muitas vezes Pedro, ele pensou em voltar a pescar, porque ele carregava uma culpa, uma dor. Eu não sei você, mas eu me coloco no lugar de Pedro. Talvez Pedro carregava uma dor dizendo assim, como foi possível eu viver todos esses anos com o mestre, e assim quando ele é preso, eu nego. Eu sentiria essa dor, eu sentiria essa culpa, de olhar de Jesus, porque a Bíblia fala, e eu imagino essa cena, de depois de Pedro negar, Jesus olha de longe, e vê Pedro negando, e o galo cantando. Irmãos, quantas vezes nós podemos negar o nosso mestre, podemos nos afastar dele, carregamos culpa por tantas coisas, carregamos tantas dores, carregamos história, passado, bagagens, uma vida marcada pelo pecado, e carregamos essa culpa. Eu sei, queridos, muitas vezes eu também sinto isso, de coisas que eu deveria ter feito e não fiz, e de coisas que eu fiz e não deveria ter feito. Quantas vezes carregamos o medo de sermos covardes, o medo de que tenta nos parar, nos afastar do Senhor. Sabe, queridos, Jesus se volta para Pedro e faz 3 perguntas que soam como uma só. Simão, filho de João, tu me amas? Sabe, queridos, eu acredito que Pedro talvez não queria nem que Jesus lembrasse disso. Eu não acho que Pedro estava lá, ai, Jesus vai vir falar comigo e vai lembrar do meu erro. Pedro acho que estava tentando, ele ao mesmo tempo que ele correu para ver Jesus, porque Pedro amava demais Jesus, acho que a última coisa que ele queria era que Jesus lembrasse ele. Você ia querer? Vamos falar a verdade, quando a gente erra, a última coisa que você quer é chegar e a pessoa falar assim, nossa, você pisou na bola, não é verdade? Jesus do céu! Pedro não queria ser lembrado das falhas. Pedro já carregava aquela dor. E sabe, queridos, olha o que a Bíblia mostra para nós. Jesus podia ter chegado para Pedro e ter falado, Pedro, você me negou, Pedro. Você falou que ia estar comigo até o fim, você me negou. Não foi uma, nem duas, nem foram 3 vezes, Pedro. Jesus podia ter vindo com uma culpa para cima de Pedro. Mas ele já estava arrasado com isso. Mas Jesus podia ter trazido uma culpa sobre Pedro, lembrando disso. Amados, Jesus não falou. Jesus não falou. Percebam, Jesus não lembrou em nenhum momento da falha de Pedro. Sabe o que Jesus faz? Pedro, tu me amas? Pedro, você lembra desse amor que nós vivemos? Sim, Jesus, eu te amo. Estava suficiente, queridos. Não precisava lembrar de peso, de culpa, de dor. Precisava lembrar do amor de Jesus. Era só isso. Aí ele diz, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que é apacentar as ovelhas? Cumpre com o chamado, Pedro. Pedro, esquece do que passou. Esquece da culpa. A partir de agora... A partir de agora tenho algo novo para você. Apacenta minhas ovelhas, vai cumprir com o chamado. Só que foi 3 vezes que Pedro negou. Então Jesus pergunta pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Tu sabes, Senhor,
que eu te amo. Então Jesus pergunta pela terceira vez. A terceira vez era o grande final. Porque foram 3 negações. E a Bíblia fala que nessa hora, Pedro ficou até triste. Quando Jesus pergunta pela terceira vez. E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E sabes que eu te amo. Tu sabes de tudo, Jesus. Tu sabes que eu te neguei 3 vezes. Tu sabes da culpa, do pecado, do medo, do desânimo. Jesus, tu sabes porque eu voltei a pescar. Tu sabes porque eu não pesquei nada. Porque eu estou perdido. E aí Jesus vem e diz: cuide das minhas ovelhas. Cumpra o chamado. Seja restaurado, Pedro. Seja curado. Sabe, queridos, o perdão não é apenas um ato divino, é também um chamado humano. Pedro foi perdoado das suas falhas, ele agora podia viver uma vida livre. Assim como cada um de nós, pelo sangue de Jesus, somos chamados a viver uma vida livre, uma vida de restauração, de milagre, de abundância no Senhor. Sabe, queridos, eu fico imaginando Pedro, depois disso. Pedro se levantou como um homem de Deus. Pedro pregava e as pessoas eram convertidas. Muitos, a Bíblia fala, mais de 3.000 homens, 5.000 homens. E se alguém sentasse para conversar com Pedro? E se alguém chegasse para Pedro e falasse: Pedro, sabe o que é? Ai, Pedro, eu cometi um pecado, eu não sei se Deus vai me perdoar. Gente, imagina a autoridade de Pedro falando: se eu neguei o mestre 3 vezes e ele me perdoou, como que você não vai ser perdoado? Pedro tinha autoridade para falar. Se alguém chegasse e falasse para Pedro: sabe o que é, Pedro? Eu não perdoo, não. Fizeram algo para mim. Na minha história, minha mãe, o meu pai, a minha infância foi assim. Me maltrataram, abusaram de mim, falaram coisas difíceis, me bateram, me fizeram tudo contra mim, me traíram, me abandonaram. Sabe o que Jesus falava? Filho, deixa eu te falar. Se eu neguei Jesus e ele me perdoou, como que a gente não vai perdoar as pessoas? Queridos, o perdão é um chamado humano. Não foi só Jesus que perdoou Pedro. Pedro teve que aprender a se perdoar e a perdoar todos. O perdão é para todos, queridos. Guardar mágoas é manter o nosso coração doente. O perdão não apaga o passado, mas ele liberta o presente. Pessoas que não perdoam vivem aprisionadas. Jesus ensina que quem foi perdoado deve perdoar. É uma questão de coerência espiritual. Perdoar é escolher não revidar. Mesmo quando há razão, nós perdoamos. É confiar que Deus é um justo juiz. O perdão cura mais quem o oferece do que quem o recebe. Há alguém que ainda precisa ser alcançado pelo seu perdão hoje? Você precisa perdoar alguém? Perdoe. Você precisa perdoar a si mesmo? Perdoe. Olha Pedro. Irmãos, Pedro precisava desse encontro. Vocês acham que se Jesus não tivesse tido esse encontro com Pedro, Pedro iria viver uma vida cristã depois, com tanta intrepidez, ousadia, coragem? Talvez isso, aquela negação ia sempre bater no coração de Pedro. Quando Pedro estivesse pregando para a multidão, ele ia pensar assim: mas eu neguei Jesus, eu não tenho nem como, eu não tenho ousadia, eu não tenho propriedade para pregar de Jesus se eu mesmo pequei. Só que esse encontro acontece para que o chamado de Pedro continue. Para que houvesse uma restauração. Cada resposta cura uma ferida, apaga uma negação. Cada resposta que Pedro dava para Jesus apagava
e ele era curado das suas feridas. Pedro, ele respondia para Jesus: eu te amo, Jesus, com amor falho, limitado, humano, mas eu te amo. Jesus não quer perfeição de nós, queridos. Ele nos conhece, sabe quem nós somos, sabe as nossas falhas, sabe que o nosso amor é limitado por Ele, mas Ele só quer que nós o amamos e tenhamos um relacionamento com Ele. Jesus confia a Pedro a missão: apacenta as ovelhas. O amor de Deus não exige perfeição, mas Ele nos transforma enquanto nos chama. Nós somos transformados dia a dia. O chamado não mudou, a missão não acabou. Irmãos, como eu disse, aquele primeiro chamado, siga-me, serão pescadores de homens, não tinha mudado. A missão deles não tinha mudado. Deus não revogou os planos quando eles tropeçaram. Quando nós tropeçamos, falhamos, Deus não revoga os planos que Ele tem para a nossa vida. Mesmo com as nossas falhas, Ele os reafirma com a graça. Porque a graça é o favor imerecido. Jesus verteu o sangue na cruz dele por cada um de nós. É um favor imerecido. Isso é graça, queridos. Mesmo quando pecamos. É como se Jesus dissesse assim: eu sabia de tudo, e mesmo assim eu te escolhi. A restauração começa onde o amor é mais forte que a culpa. Quando o amor de Jesus, nós sentimos esse amor, nós somos tão curados, amados, que não há culpa. Não há culpa. O amor de Deus transforma tudo. O amor de Deus perdoa. O amor de Deus nos inunda e faz que a gente possa compartilhar da palavra, do amor, amar uns aos outros, conviver, compartilhar, ir na célula, ir na igreja, falar de Jesus às pessoas. Hoje Jesus também te chama de volta. Talvez o seu barco esteja vazio, mas ele está na praia te esperando. Talvez você tenha se distanciado, mas Ele já preparou o fogo, o pão e o novo começo. Ele não veio cobrar explicações. Ele não perguntou para Pedro: Pedro, por que você me negou? Mas Jesus veio reacender o fogo do chamado. O mesmo segue-me que restaurou Pedro continua ecoando para mim e para você. Jesus só está dizendo: segue-me. Quantos de nós vamos levantar as nossas mãos e dizer: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Sabe, queridos, a obediência gera abundância. Eles obedeceram a Jesus, voltaram à rede. Voltaram ao mar e jogaram a rede. O fracasso, pode subir o pessoal do louvor. O fracasso não cancela o seu chamado. Ouça isso. Mesmo que você fracassou, mesmo que você falhou, nada cancela o chamado de Deus na sua vida. O amor por Cristo, o amor que você tem por Cristo, gera uma responsabilidade de compartilhar, de cumprir o seu chamado, que é levar a palavra para as pessoas. Se alguém perguntar: qual é o meu chamado? Seu chamado é levar a palavra, é compartilhar, é cuidar, é ser um canal de bênção na vida das pessoas. E Jesus, Ele restaura antes de enviar. Sabe, quero te dizer algo: se você ainda não foi restaurado pelo Senhor, se você carrega culpa, se você carrega dor, se você não perdoa, você precisa ser restaurado para ser enviado, como Pedro precisou. Como Pedro precisou. As 3 perguntas foram as 3 curas de Pedro. O passado não define o futuro de quem ama Jesus. Se você carrega um passado de marcas, o seu passado não define o seu futuro.
Jamais. Sabe, queridos, eu quero que a gente se levante agora. Talvez você tenha algo no seu coração que precisa ser curado. Talvez você carrega algo. Mas eu quero dizer aqui nesta manhã. Talvez você está aqui e está falando, mas eu não carrego nada. Eu estou livre, leve e solto. Eu estou bem. Mas sabe, queridos, o convite não é esse. O convite é para que você diga sim ao chamado. O convite é para que você esteja disposto a voltar, lançar a rede. O convite é que você seja curado, mas que você lance a rede novamente.